Fala aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Matheus Tomé e vou estar junto com vocês na aula de matemática de hoje. Na aula de hoje, vamos conversar um pouco sobre os números inteiros. Para começo de conversa, vamos ver uma notícia? Vamos lá! Parque Nacional do Itatiaia registra temperatura negativa nesta quarta-feira. Por volta de 10 horas, os termômetros marcaram menos 4 graus Celsius. Registro foi feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia, que tem estação a aproximadamente 2.450 metros de altitude. Alguns números apareceram nessas notícias. Vamos identificar? Teve um cara que identificou o tempo, outro a temperatura e um terceiro número que indicava a altitude. No primeiro momento, o tempo foi 10 horas, a temperatura, menos 4 graus Celsius e a altitude, 2.450 metros. Todas essas informações foram retiradas da reportagem. Mas todos esses números têm algo em comum. Não, professor, não tem. Um é 1,0, o outro é menos 4, o outro é 2.450, um é positivo, o outro é negativo. Espera aí. Todos esses caras fazem parte de um mesmo conjunto, o dos números inteiros. Mas espera aí, como assim número inteiro? Vamos lá. Tá vendo essa letra? A letra parece um Z meio estilizado. Ela indica o conjunto dos números inteiros. Só que quem faz parte desse conjunto? Qualquer número? Vamos lá. A gente começa esse conjunto com o 0 e os números positivos. 1, 2, 3, daí por diante. Aqueles que a gente chamava de números naturais. E para o outro lado, agora a gente trabalha com os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Vai acabar onde? Não acaba. Vai aí, segue a vida inteira. Qualquer número maior que você pense para o positivo, a gente consegue escrever ele também na forma negativa. Então, ó, números inteiros é um conjunto formado pelos números negativos, os números positivos e o zero. Formando assim, nosso conjunto, que é o foco do nosso estudo hoje, números inteiros. Vimos que os números inteiros podem identificar temperatura, tempo, altitude. Onde mais podemos encontrar os números inteiros? Vamos ver outro exemplo? A gente tem na tela um extrato bancário. O extrato de uma pessoa, que diz lá o histórico de movimentação dela. Inicialmente, a gente tem lá saldo anterior, R$ 213. Isso significa um 213 positivo. A conta dela estava no azul. Só que ela fez um envio de Pix. Enviou um Pix, enviou um dinheiro. Então o dinheiro saiu da conta dela. Por isso tem aquele desenho ali de débito. Então o 162 saiu da conta. Então perdeu 162. Então a gente pode identificar como um número negativo. Depois, um empréstimo. Também é um débito na conta dela. Por isso aquele desenho. 96. Saiu, também é um número negativo. Menos 96. Só para não passar despercebido, lá naquele primeiro, aquele Czinho é crédito. Quando a gente fala em movimentação bancária, crédito é bom, débito ruim. Crédito eu estou ganhando, débito está saindo. Eu estou perdendo. A pessoa fez todas essas movimentações. No final dessa brincadeira toda, o saldo dela também é um número inteiro. É o menos 45. Infelizmente, a gente não gosta, mas acontece. De vez em quando aparece um número negativo na nossa conta como saldo. Menos R$ 45 é um número negativo e representa o final, o que sobrou. Na verdade, nem sobrou, né? Ela está devendo após essas transações. Vamos ver outra situação onde encontramos números negativos? O calendário gregoriano. Aí você vai falar, professor, da onde tu tirou esse calendário gregoriano? O calendário que eu conheço é aquele que tá lá, ó, bonitinho na mesa da professora, tá no quadro, tá no mural. Então, é o calendário que a gente usa, cara. O calendário gregoriano, ele começa a partir do nascimento de Cristo, o ano 1.
A partir desse momento, desse marco histórico, começou-se a contar os anos. Ah, professor, então para trás não foi contado? Calma lá, vamos conversar sobre isso. O ano atual que a gente está, 2022. 2022, DC. DC, professor, o que é DC? Depois de Cristo. Um ano que ocorreu após o nascimento de Cristo. Surgimento da escrita. O primeiro momento que a gente tem uma ideia de que alguém escreveu alguma coisa, não foi num papel, foi numa pedra, como fosse um tablet de barro, a pessoa usou para poder fazer a escrita. Foi no ano 4000. Mas você acha que foi antes ou depois do nascimento de Cristo? Foi antes. Então a gente bota um AC, antes de Cristo. Descobrimento do Brasil. Agora, hein? Aula de História fazendo efeito. Qual foi o ano do descobrimento do Brasil? 1500. O descobrimento do Brasil foi antes ou depois do nascimento de Cristo? Foi depois. Então a gente coloca um DC, depois. E por último, a construção das pirâmides de Gizé. Professor, que pirâmide de Gizé? Quem é Gizé? As pirâmides do Egito, galera. As pirâmides do Egito, antes ou depois do nascimento de Cristo? Foi antes, 2550 antes de Cristo. A gente pode relacionar o depois de Cristo com os positivos e o antes de Cristo com os negativos, assim como a gente trabalha os números inteiros, positivos e negativos. No nosso caso, no conjunto dos números inteiros, o nosso marco é o zero. Aqui é o nascimento de Cristo. Agora que já conhecemos tanto os números inteiros, os positivos e os negativos, eu quero representar eles em ordem. Como é que eu posso fazer isso? Para representar em ordem, eu utilizo uma reta numérica. Sim, aquela reta que você estuda muito na aula de geometria, na aula de matemática, que você já viu vários polígonos e tudo mais. Agora a gente vai utilizar para ordenar os nossos números inteiros. A gente começa lá nos negativos. Menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Eu podia ter começado no menos 7, menos 10, menos 500. Só que eu tenho um ponto central. Assim como o nascimento de Cristo decide quem vai ser o ano positivo e o ano negativo, aqui a gente tem um ponto zero, que a gente chama de origem. A partir dele, do seu lado direito, eu vou ter os números positivos. Olha lá, e aí vai embora, vai positivo a vida inteira. O maior número que você quiser vai estar lá. E para o outro lado, a gente tem os números negativos. Para o lado esquerdo, a gente vai preenchendo menos 1, menos 2, menos 3, assim por diante. Só que, galera, coloquei uma reta meio solta aí. A gente vai preencher agora com aquelas informações depois e antes de Cristo. Por exemplo, ano 1 depois de Cristo. Esse é meu ponto de origem. A partir dele eu vou começar a preencher. Que foi o nascimento de Cristo, como a gente conversou. É o nosso marco. 1500 é um ano positivo, foi depois de Cristo. Mas o que aconteceu em 1500 que a gente conversou? Foi o descobrimento do Brasil. Outro ano. Opa, só um detalhe. Como foi depois, a gente pode botar como positivo, como a gente conversou. Mais 1500. 2022. A gente classificou 2022 como o quê? Depois de Cristo, pois era o ano atual. Representando na reta numérica, eu posso escrever mais 2022. Lembrando sempre, galera, que os números positivos, eles não têm a obrigação de escrever o mais na frente, diferente dos negativos. Outras informações. 2550 a.C. O que eu tinha falado para vocês que aconteceu no ano de 2550 a.C. foi a construção das pirâmides de Gizé. Como foi antes de Cristo, a gente coloca menos 2550. E mais no passado ainda, lá no ano 4000 a.C., foi o surgimento da escrita, foi a origem da escrita. Como foi antes do nascimento de Cristo, antes do marco, a gente coloca menos 4000. Beleza, pessoal? Vamos ver um exemplo?
Vânia aproveitou um feriado prolongado para viajar do Rio de Janeiro para São Joaquim, em Santa Catarina. Estão sendo registradas temperaturas abaixo de zero. Olha lá, o mapa do Brasil. Saiu do Rio, foi lá para Santa Catarina e viu as temperaturas, menos 3 graus e 18. Ao sair do Rio de Janeiro, os termômetros marcavam 18 graus. Ao chegar em São Joaquim, os termômetros marcavam menos 3. Como podemos posicionar essas temperaturas na reta numérica? Vamos lá. Primeiro passo. Trouxe um termômetro aqui, sem reta numérica, um termômetro. Eu quero marcar 18 graus. O termômetro vai subir, indicando 18 graus. Porém, como é que vai ficar esse termômetro com menos 3? Ele vai descer lá para o menos 3 graus. Como eu quero representar uma reta numérica, eu vou deitar esse termômetro. Tá lá, ó. Passo uma reta no meio dele e tenho o 18 de um lado e o menos 3 do outro. Como é que eu faço para ter uma representação perfeita em reta numérica? Eu só preciso, ó, tirar o termômetro. Só espacei um pouquinho para facilitar a vida de vocês. A visualização. Para o 18, a gente vai ter 18 tracinhos. Para o menos 3, eu vou ter apenas 3 tracinhos. Menos 3 para o lado negativo, 18 para o lado positivo. Outro tema super importante que a gente trabalha nos números inteiros é o módulo de um número. Vamos entender o que é módulo? Vamos lá. Tem uma reta numérica. Eu marquei o ponto A e o ponto B. Eu quero saber o maior. Qual possui o maior módulo? Galera, módulo é a distância que o ponto está da origem. Módulo é sempre um valor positivo. Então vamos lá. Eu vou determinar o módulo do A e o módulo do B. O A está no menos 5. A gente indica módulo para a gente não ter que ficar escrevendo por duas barrinhas. Duas barrinhas com o número dentro, eu estou querendo saber o módulo desse número. Primeiro caso, eu quero saber a distância do menos 5 até o zero. Vou contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o módulo de menos 5 é 5. E o módulo agora do mais 3, que é onde o B está posicionado? Eu vou contando, mesmo que eu tenha que ir para trás, eu vou contar quantos passos eu tenho que dar até chegar no zero. 1, 2, 3. Sendo assim, o módulo de 3 é 3. Espera aí, galera. Quem tem o maior módulo, então? O A ou o B? O A. O A, mesmo estando no negativo, o módulo dele dá positivo. Sempre o módulo de um número vai ser o seu valor positivo. Beleza, pessoal? Agora eu quero saber quais são os números que possuem módulo ou valor absoluto igual a 4. Quais são os números que estão distantes do zero, 4 unidades? Vamos lá, começa a contar para o negativo. 1, 2, 3, 4. O menos 4. Agora eu conto para o positivo. 1, 2, 3, 4. 4 positivo. Então, repara que o menos 4 e o 4 possuem o mesmo valor de módulo. Os dois caras possuem o mesmo valor absoluto. Então, não importa se eu tenho um número positivo ou negativo, o módulo dele sempre vai ser um número positivo. Beleza, pessoal? Última coisa para a gente conversar, galera. Bem fácil e bem simples. E utilizando um pouquinho que a gente conversou agora. Simetria. Números simétricos. Antes, vamos lembrar o que é simetria? Simetria são dois momentos iguais. Por exemplo, essa borboleta tem suas asas simétricas. Por quê? Um lado é igual ao outro. O oposto ou simétrico de um número são os números que têm o mesmo valor de módulo, que estão à mesma distância. Por exemplo, quem é o simétrico do 3? O 3 está distante do zero 3 unidades. Eu pego essas 3 unidades e jogo lá para o outro lado. Ó, 3 unidades, joguei para o outro lado, eu vou parar no menos 3. Então, o oposto ou simétrico de 3 é o menos 3. Quem é o simétrico ou oposto do menos 6? O menos 6 está distante do zero 6 unidades. Vira essa seta lá para o outro lado. Virei essa seta lá para o outro lado, eu vou chegar no 6 positivo. Então, o oposto ou simétrico é o 6. Beleza, pessoal?
Sendo assim, a gente termina a nossa aula de hoje. Estudamos um pouco mais sobre os números inteiros. Vimos situações onde são utilizados, reta numérica, vimos que o módulo é só transformar para o positivo, que o simétrico oposto é inverter o sinal. Beleza, galera? Agora é com vocês. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!